Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, ao nosso canal Sobrevivência. Esse vídeo talvez seja um dos melhores vídeos que você vai ver durante toda a sua vida. Você vai entender sobre o Ano Novo. Quando começou. Você que gosta de Jesus, Jesus celebrou, porque na época em que ele existia, fisicamente falando ali na região de Israel, já existia essa celebração de Ano Novo. Eu vou mostrar para você historicamente dentro da Bíblia. Você, é o que você vai ver nesse vídeo, você acha que ele celebrou? Se você gosta de Paulo, das cartas de Paulo, nós vamos mostrar para você dentro de Coríntios o conselho de Paulo a respeito dessa festividade aqui. Se é legal ou não. Não importa a sua denominação. É claro que nós pegamos esse culto da virada de uma denominação, nós achamos aqui nas imagens do Google, e os amigos que estão no nosso grupo Sobrevivência, do WhatsApp, eles escolheram das duas que nós postamos lá, essa por enquanto. Pode ser que termine o vídeo de gravar aqui, eles tenham votado mais na outra. Mas por enquanto a votação maior está para esse fundo. E a data é de hoje, 31/12, às 18h30 tem um culto, uma denominação, e algumas vão fazer. Não importa onde você esteja, dentro ou fora de uma denominação, você vai ter aqui a opinião de Paulo. Eu vou trazer um comentário de Mateus aqui, contando a história do próprio Jesus, do próprio Cristo, falando a respeito dessa situação de comemoração, e você vai entender tudo isso. Nós vamos trazer assuntos históricos. Não perca esse vídeo. Talvez seja um dos melhores que você já viu, não porque fomos nós que preparamos, mas por causa dos assuntos que outras pessoas proporcionaram na disposição para que nós trouxéssemos tudo junto aqui hoje para você. Então não perca, não saia daí. Se você não é inscrito no canal Sobrevivência, este aqui é o nosso canal. Na playlist você vai encontrar assuntos educacionais, você vai encontrar sobre a natureza, né? Nós monitoramos alguns animais aqui no sítio. Você vai encontrar assuntos relacionados à observação do tempo. A Mariane faz as fotos dos luzeiros, né? Nós mostramos dentro das constelações como observar as estações. Se você não é inscrito no Telegram, aqui clicando você vai ser direcionado para o nosso grupo no Telegram. Se você não está no WhatsApp, aqui clicando também. Se você não é inscrito, se inscreva e aperte as notificações. Se gostou do vídeo, mande para outras pessoas, compartilhe, tá certo? Vamos lá para o assunto. Fechando aqui, nós voltamos para o PowerPoint, que vamos disponibilizar também no grupo depois, para você fazer o seu estudo pessoal, que é o que nós gostaríamos que acontecesse durante a sua vida toda. Então vai ter para todo gosto, para Paulo, para Moisés, vai ter para Abraão, eu gosto de Abraão, Abraão está aqui. Né? Eu gosto dos discípulos, está aqui também, nós vamos ver tudo isso, não saia daí. Vamos começar por Gênesis, por quê? Porque a Escritura, né? Mas só vai ter Velho Testamento, eu sou cristão, eu não sigo o Velho Testamento. Não, não saia daí. Nós vamos passar as passagens de Velho e Novo Testamento, conforme as pessoas dizem por aí, e você vai entender como que o Criador, dentro da Bíblia, sem tradicionalismo, sem teologia. Por favor, você que é pastor, padre, que vai receber esse vídeo, ou líder de alguma denominação, não nos entenda mal. Nós não queremos falar contra o seu tradicionalismo, os seus costumes. Mas eu faço um desafio para você, nos acompanhe na nossa jornada, e se você conseguir mostrar dentro da Escritura que existe uma outra forma de observar o tempo, dia, mês e ano, dentro da Escritura, eu quero que você nos mostre. Entre em contato conosco, eu deixei lá o contato no Telegram e no WhatsApp, é um contato pessoal nosso. Só eu e minha esposa administramos o grupo. Então deixa essa liberdade, nós não vamos expor você aqui.
Inclusive, nós temos contato de inúmeras pessoas de várias denominações e a gente nunca expôs o nome de ninguém aqui não, tá certo? Mas não se sinta ofendido, acompanhe até o final e você vai perceber dentro do contexto bíblico, sem tradicionalismo, sem teologia, o que é os fatos de acordo com a palavra que nós temos em mãos hoje. Gênesis 1, do verso 13 ao 16. De que forma o Criador disse que era para observar? 14 ao 16. E o Criador disse: haja luminares no firmamento do céu para haver separação entre o dia e a noite, e assim sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Sejam para luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. O Criador fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, as estrelas. Se você percebeu isso agora ou já tem percebido e não sabe como fazer, nós temos vários vídeos no canal explicando como observar as estações através das constelações, como observar o tempo através das estações, através das 12 constelações, através do Cruzeiro do Sul, através do Sol, através da Lua, através das estrelas em si. Os luzeiros, como está mencionado aqui. Você vai encontrar isso no nosso canal. Mariane faz a catalogação, coloca até no grupo nosso também. Além disso, existe na Escritura, em Êxodo 12, uma menção para como nós podemos identificar o primeiro mês do ano. Mariane, Êxodo 12. Falou o Criador a Moisés e a Arão: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada homem para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Guardareis até o 14º dia deste mês, todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará entre os dois ao anoitecer. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que os comerem. Comerão a carne naquela noite assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas a comerão. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Criador. 7 dias comereis pães ázimos, certamente ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Olha, eu não consegui identificar, Rogério. É simples. Primeiro mês dos meses do ano. Dentro dele tem a Páscoa. Dentro do primeiro mês do calendário do Criador. Do Criador, que ele designou, que ele fez. Que ele estabeleceu, tem a Páscoa. Eu vou mostrar através de Paulo e vou mostrar através de Mateus. Você pode fazer a sua pesquisa imensa aí que você vai encontrar a mesma linguagem de Gênesis a Apocalipse. Êxodo 13, era só para eles, Mariane? O que disse o Criador para Moisés? Hoje no mês de Abib vós saiais. E acontecerá... Há um detalhe, Rogério. Abib significa primavera. Exato. Você pode fazer uma pesquisa a respeito desse nome Abib, porque muitas pessoas não conhecem. Significa uma estação. Então, indicando uma estação. Então o pessoal vai esperar a primavera do Brasil. Não. Por que que não pode ser a primavera do Brasil? Porque é a primavera da localização geográfica do hemisfério norte. Isso, é pro povo de lá, foi escrito para eles. E acontecerá que quando o Criador te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, na qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, ao 7º dia haverá festa ao Criador. 7 dias comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto contigo em todos os teus limites. Naquele mesmo dia declararás a teu filho, dizendo: isto é pelo que o Criador me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por herança entre os teus olhos, para que a lei do Criador esteja em tua boca, porquanto com mão forte o Criador te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano.
E será isso por sinal sobre tua mão e por frontais entre teus olhos, porque o Criador com mão forte nos tirou do Egito. Se você tiver capacidade, você que está nos vendo, eu faço esse desafio, não é abusando não, é porque não tem. Se você encontrar dentro da Escritura outro sinal colocado entre os olhos e na mão do Criador, você me mostra. Aqui está. Fazendo uma pausa aqui no assunto e falando sobre esse detalhe. Porém, o Criador está dizendo, olha, isso aqui é para fazer os seus descendentes. É para mim e para você? Bom, você que vai decidir isso depois. A descendência aqui é da família de Abraão, tá certo? Que foi a promessa feita. Eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 26, a Mariane fará a leitura para nós do início até o verso 16. E aconteceu que o Messias, quando concluiu todas essas palavras, disse aos seus discípulos: bem tendes sabido que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem é entregue para ser sacrificado. Ótimo. Você percebeu que ele está identificando que dali a 2 dias seria Páscoa. Então, supostamente, se lá diz que a Páscoa é celebrada no 15º dia, ele está a 2 dias da Páscoa e ele está no primeiro mês do ano, certo? Então, após essa situação aqui, nós vamos observar a Páscoa, tá certo? Então, vamos lá. E o que mais que diz aqui? Não. Já essa parte aqui é suficiente. Nós vamos para a próxima parte. O verso 17, Mariane, o que diz no verso 17? E no dia anterior aos pães ázimos, vieram os discípulos ao Messias, dizendo-lhe: onde queres que preparemos a Páscoa para tu comeres? Opa, então, aqui nós já temos um relato de Mateus dizendo que o Cristo, né, como alguns o chamam assim, disse para os seus discípulos: tendes sabido que daqui a 2 dias é Páscoa. Eles estavam no primeiro mês. No verso 17, nós encontramos assim, que no dia anterior ao ázimo, que é no 15º dia do primeiro mês, os discípulos vieram a ele no 14º dia e disseram para ele onde deveria fazer os preparativos para comer a Páscoa. Por que os discípulos fizeram isso? Porque eles eram seguidores das orientações dadas aos hebreus, a descendência de Abraão, revista por Moisés. Mas como assim? Abraão celebrou a Páscoa? Vou mostrar para você daqui um pouquinho que sim. Aqui depois, nós temos uma outra informação dizendo assim no verso 20. Lê para a gente, Mariane. E havendo chegado ao anoitecer, ele reclinava-se à mesa com os 12. E estando eles comendo, ele disse: em verdade vos digo que um só dentre vós me trairá. É a Páscoa. À noite, ele está celebrando a Páscoa. Certo? Então você já tem a indicação do horário no primeiro mês. Mas o assunto não é Páscoa, Rogério. O assunto é Ano Novo. Mas vamos lá. Agora que nós identificamos a situação em si, eu quero ler um pedacinho de um livro, e eu vou usar esse livro aqui. Se você não quiser, você pula o vídeo, é uns 5 minutos. Mas esse livro histórico, o encontrado em uma das cavernas lá de Qumran, ele fala sobre o início, como que Abraão chegou ao início para celebrar essa Páscoa. O que está no capítulo 17, Mariane, o livro de Jubileus, verso 16. Veio o príncipe Mastema e disse ao Criador: eis, Abraão ama o seu filho Isaque, e compraze-se nele mais que em tudo. Disse-lhe que ofereça em sacrifício sobre o altar, e verás se executa esta ordem, saberás se ele é fiel em tudo aquilo em que o provas. É uma mesma situação lá de Jó, né? Mastema é Satanás. Ele chega para o Criador e diz assim, ó, prova Jó. Abraão. Prova, Abraão. Quando que ele pediu essa prova?
No dia 12 do primeiro mês do primeiro ano do 7º septênio deste jubileu, houve uma voz nos céus a propósito de Abraão, como ele era fiel em tudo que o Criador lhe dizia, de como o Criador o amava, porque em todas as calamidades ele era fiel. Então Abraão era fiel. Mas tema, Satanás ficou aborrecido com isso e falou, pede para Abraão o filho dele. No primeiro mês. No primeiro mês. Está aqui em cima, ó. Se você... depois você pode pegar Verso o PDF 15, e fazer a sua leitura. Nós estamos disponibilizando no grupo Sobrevivência o livro também, tá certo? E capítulo 18, Mariane, o verso 1. O que está escrito lá no verso 1 em diante? E o 2? O Criador disse a Abraão, Abraão, ele disse-lhe, eis-me, Criador. O Criador disse, toma Isaque, teu filho que amas, e vai à terra elevada. Oferece-o em holocausto num dos montes que eu te indicar. E no terceiro dia, para o lugar e observou de longe. Então Abraão levantou-se bem cedo, tá aqui, para você fazer a sua leitura depois. E no terceiro dia, ele levantou e observou o local de longe, certo? Então, que dia é esse? Se Abraão recebeu a ordem no dia 12 do primeiro mês do ano, no 15º dia, lá estava Abraão para fazer o quê? O sacrifício. Capítulo 18, verso 8. Construiu o altar, pôs a lenha em cima, amarrou seu filho Isaque, pô-lo sobre a lenha que estava sobre o altar e estendeu a mão para agarrar o cutelo para matar Isaque. Eu estava diante dele, do príncipe Mastema, e o Criador disse, diz-lhe que não levante a sua mão sobre a criança e que não faça qualquer mal contra ele, pois eu sei que ele é temente a mim. Nós estamos usando isso aqui porque está de acordo com a Escritura. Sim. Não tem nada diferente, são mais alguns detalhes. Verso 13, Mariane. Abraão chamou aquele lugar, o Criador viu, para que aquele monte de Sião se chamasse o Criador viu. E logo que nós aparecemos a falar-lhe em nome do Criador, o Criador chamou Abraão pelo nome uma segunda vez do céu. E disse eu, disse o Criador, porque seguiste essa ordem e não me negaste o teu filho primogênito que amas, juro sobre minha cabeça que bem dizer te bendirei, e multiplicarei os teus descendentes como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. É um elo! É um elo. Se você não entende o que é um elo, você não entende, você que é casado, o que é o seu casamento. É uma aliança, é um acordo. O Criador pede para Abraão, filho dele, o primogênito. Abraão oferece e ali inicia a Páscoa. Ali inicia a celebração. Quer ver aqui, verso 13. Lê em diante pra gente, Mariane. Abraão chamou aquele lugar, o Senhor viu. Nós já lemos, perdão. Verso 17. A festa do Criador em conformidade com os 7 dias em que tinha ido e tinha voltado em paz. E assim está escrito e estabelecido nas tábuas dos céus, a propósito de Israel e da sua estirpe, no que respeita ao cumprimento desta festa durante 7 dias em alegria. É os 7 dias do ázimo. Sim. Do 15º dia do primeiro mês em diante. Mas nós não estamos falando do ano novo? Sim, eu só estou explicando para você como que você vai identificar o ano novo e que as coisas do Criador são estabelecidas por tradicionalismo espiritual e não humano. Não existe um homem escolhendo aqui. Existe um Criador observando a promessa feita ao seu servo e marcando nas tábuas celestes como festividade a ser cumprida. Porque futuramente, nós lemos aqui para trás, futuramente, Abraão vem antes de Moisés, futuramente ele já tinha dito que o povo iria se perder. E ele refaz a aliança aqui no mesmo mês com a primogenitura de Israel. Então, querido, querida, se você quer estabelecer a aliança com o Criador, a aliança dele está prescrita na sua palavra, ou que nós entendemos como palavra dele. Certo? Não em tradicionalismo ou outra coisa parecida. Está aqui a aliança. E eu estou mostrando para você o motivo da aliança.
Por que que ele preservou os primogênitos? Porque lá atrás o patriarca Abraão faz o acordo, é escrito nas tábuas celestes, Moisés ratifica no povo da descendência depois, explicando o motivo. Só que tem um detalhe ímpar aí, que é descrito por Paulo, e eu vou mostrar para você daqui um pouquinho. Mas antes de chegar em Paulo, eu quero que você entenda o seguinte: como que iniciou o ano novo? A Mariane vai ler arquivo, tá aqui a fonte, tá? Você pode olhar depois. Eu fiz uma pesquisa bem breve, você pode fazer uma maior. Tem várias enciclopédias para você ver. A história do ano novo. O ano novo do calendário gregoriano começa em 1º de janeiro, dia de ano novo, assim como era no calendário romano. Existem inúmeros calendários que permanecem em uso em certas regiões do planeta e que calculam a data do ano novo de forma diferente. A comemoração ocidental tem origem no decreto do líder romano Júlio César, que fixou o 1º de janeiro como o dia do ano novo em 46 a.C. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva o nome de Jano, que tinha duas faces, sendo, portanto, bifronte, uma voltada para frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses diferentes, e não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco de que os primeiros cristãos o tenham feito. Historicamente, eu estou mostrando para você que 46 antes de Cristo, já existia a comemoração do Ano Novo. E você não vai encontrar um verso da Escritura, um sequer, para deleite de qualquer outra pessoa que diz seguir o Jesus, de que ele celebrou o Ano Novo. Muito menos o Natal. Eu te garanto. Se você quer celebrar, celebre por tradicionalismo romano. Mas tradicionalismo, digamos, de Jesus não existe em canto nenhum. Porque em 46, se fosse tão importante, se fosse tão necessário, se envolvesse a comunidade do seu povo, nós encontraríamos arquivos pelo menos históricos. Mas a Escritura não menciona em nenhum momento, e você não tem na história mencionado primeiros cristãos celebrando o Ano Novo. A ordem dos meses? A ordem dos meses no calendário romano vai de janeiro a dezembro, desde o rei Numa Pompílios, em cerca de 700 a.C., de acordo com Plutarco e Macróbio. Foi só recentemente que o dia 1º de janeiro voltou a ser o primeiro dia do ano na cultura ocidental. Até 1751, por exemplo, na Inglaterra e no país de Gales, e em todos os domínios britânicos, o ano novo começava em 25 de março. Desde então, o 1º de janeiro tornou-se o primeiro dia do ano. Durante a Idade Média, vários outros dias foram diversas vezes modificados. Enfim, o que eu quero que você entenda? Eu quero que você perceba que a Escritura diz que o Ano Novo começa na primavera de Israel. Certo? E o tradicionalismo de um império que governou durante muitos anos, inclusive são frutos do tradicionalismo desse império, tanto romano quanto grego, eu vou mostrar para você mais aqui à frente, ele coloca fora do equinócio de primavera, num solstício, basicamente a adoração ao Deus Sol, mas independente disso, é uma data contrária. E eu queria que alguém me mostrasse um sinal para celebrar o Ano Novo, dado pelo Criador. Eu não vejo nenhum. E ainda assim nós encontramos assim escrito. Passou a semana, não deu para gravar um vídeo semana passada, tá aqui uma palhinha sobre o Natal. Origem do Natal. Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade. Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, o solstício de inverno. Eles cultuavam o Deus Sol, Natalis Invictus Solis, e ainda realizavam dias de festividade com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chegada do inverno ou pela passagem do tempo. É o caso dos mesopotâmicos, que celebravam Zagmuk, uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. A partir do século IV e com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor.
Como não se sabe o certo dia em que Jesus nasceu, essa foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. No inverno não nasceu. Não. Né? Tem relatos lá dos pastores que estavam ali junto com as ovelhas ao ar livre. Né? A gente já ouviu até um monte de gente dizendo que congelaria as ovelhas, né? No inverno. Ele não Sim. nasceu. Certamente não. Nós já mostramos em outros vídeos um mês, certo? Profeticamente falando, mas vamos seguir. O termo Natal tem origem na palavra do latim natalis, que por sua vez é derivada do verbo nascer, nascor. A escolha da data foi determinada pelo Papa Júlio 337 a 352 e mais tarde foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano em 529. Desse modo, sem estar associado à sua origem, o Natal passou a ser comemorado em muitos países. Muito bem. Eu amo meus familiares, minha esposa ama os dela, nós amamos todos os amigos que nos cercam, mas tá aí por que nós não celebramos o Natal e por que nós não celebramos o Ano Novo. Não tem como sentar em duas mesas. Conselho de Paulo, leia, Mariane. 1 Coríntios 10. Ora, ó irmãos, não desejo vós ignorardes que nossos pais estavam, todos eles, debaixo da nuvem, e todos eles passaram através do mar. Todos eles foram submersos para Moisés dentro da nuvem e dentro do mar. E todos eles comeram da mesma comida espiritual. Todos eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam proveniente de dentro da rocha espiritual, que os estava seguindo, e a rocha era o Messias. Mas o Criador não teve prazer na maior parte deles, por isso ficaram espalhados, prostrados no deserto. E essas coisas foram tipos de nós, para não sermos nós cobiçosos das coisas más, como eles também cobiçaram. Não sejais vós idólatras, como alguns deles o foram, conforme tem sido escrito. O povo sentou-se para comer e para beber, e levantou-se para brincar com algazarra. Onde está isso? Êxodo 32, verso 6. Você vai encontrar lá a passagem, a menção feita aqui por Paulo. É lógico que ele não citou o capítulo, né? Mas ele disse, aqui ó, está escrito. Ele disse, olha, tem sido escrito, conforme tem sido, está aqui ó. Você pode conferir depois. Conforme tem sido escrito. E essa passagem aqui está em Êxodo 32, verso 6. Se você for voltar lá para fazer a leitura, você vai ver que é a ocasião que Moisés sobe ao monte para receber as ordenanças do Criador e o povo fica alguns dias sem ele. E o que o povo faz? Retira todo o seu ouro e manda Arão construir para eles um bezerro de ouro. E eles fazem uma orgia ali, a coisa acontece, e bebedeira e tudo mais em prol a outros deuses e não ao Criador. Até sacrifícios são feitos ali, você vai ver. Segue, Mariane. Nem forniquemos, como alguns deles fornicaram, e num só dia caíram 23.000 pessoas. Nem ponhamos à prova o Messias, como alguns deles também o puseram à prova e fizeram-se perecer sobre a ação das serpentes. Nem murmurei vós, como também alguns deles murmuraram e fizeram-se perecer sobre a ação do destruidor. Ora, todas essas coisas lhe sobreviam como tipos de nós e foram escritas para nossa admoestação, para quem já chegaram os fins dos séculos. Chegou o fim do século ali? Pois é. Chegou ali? De modo... Chegou ali? Chegou ali. Chegou ali. Chegou ali. Então o fim tá dos bom. séculos era no período de Paulo. Então vamos lá. Pois é. De modo que aquele que está supondo ter se firmado em pé, olhe ele para que não caia. Não veio sobre vós provação, exceto a que é comum ao homem, mas fiel ao Criador, o qual não vos deixará ser provados acima do que podeis, mas, juntamente com a aprovação, ele também dará o escape para poderdes vós suportá-la. Portanto, ó meus amados, fugi para longe da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que estamos abençoando não é comunhão do sangue do Messias? O pão que estamos partindo, porventura, não é a comunhão do corpo do Messias? Porque nós, sendo os muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos nós estamos participando daquele um só pão. Vede, Israel, segundo a carne. Porventura, aqueles que estão comendo os sacrifícios não são participantes do altar? Opa! Aqueles que estão comendo do sacrifício não são participantes do altar? De que altar? A comemoração é a qual Deus? Eu te pergunto. Ah, mas não tem problema. É difícil? Não. Aqui em cima está escrito
que nenhuma provação seria dada que não fosse suportável. Se você não acredita nisso, deixa de ler Paulo. Tá certo? O que, pois, digo eu, que um ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado a ídolos é alguma coisa? Ao contrário, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não ao Criador. E não desejo vós seres participantes com os demônios. 32:17. Deuteronômio 32. Não podeis beber o cálice do Criador e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Criador e da mesa dos demônios. Ou estamos provocando a ira de ciúmes do Criador? Somos nós mais fortes do que ele? Deuteronômio 32, verso 21. Eu deixo para você essa meditação breve. A gente tentou fazer o mais rápido possível para ocupar menos o seu tempo com algo tão extraordinário. Mas essa é a realidade. Eu sei que talvez crescemos num ambiente onde o coração fica mais alegre nessa época, o coração fica mais tendencioso. Ah, como é bom estar com a família, o Criador não vai ver. Não, a Escritura não tem nenhum relato, mostrei aqui para vocês algumas coisas, você pode verificar na sua Escritura depois. A Escritura não tem nenhum relato, um sequer, falando a respeito de comemoração de Ano Novo no solstício, a não ser celebrações dadas pelo Criador no equinócio de primavera, e nem comemoração de Ano Novo não tem. Fala sobre a cabeça de alguns meses especiais, mas nós já mostramos aqui em outros vídeos. Existem alguns deuses, nós somos frutos de uma cultura pagã, tanto grega quanto romana. Tá? Você entra lá, eu tirei do Toda a Matéria, eu conheço, a gente utiliza para trabalhar nas escolas, muitos professores utilizam, inclusive seus filhos já viram isso na escola. Isso não é novidade para ninguém, certo? Os seus filhos já viram esses assuntos na escola porque faz parte do conteúdo de história e às vezes até de alguns conteúdos de geografia, tá? Então nós temos aqui à direita do gráfico deuses romanos e mais à frente correlatos gregos, né, que são deuses também gregos. É o mesmo Deus, só que com nomes diferentes. E as características principais. Nós temos Apolo, ele em ambos é o mesmo nome, né? Ele é o deus do que, Mariane? Deus da música, da poesia, da adivinhação, oráculos e do sol. Isso. É considerado o protetor das artes. Exatamente. Nós temos a Ceres, né? Que seria a deusa, né? Deusa dos frutos e da terra. Ceres apareceu em Roma quando os etruscos atacaram a cidade. Isso. A Diana. Quem que é a Diana? Diana, deusa da lua, da caça, da castidade. Exatamente. Então tem até filme sobre ela, né? De onde vem a fauna e a flora? Deusa de tudo que floresce e esposa de Zéfiro. A nossa cultura, tudo que está cercando você, se você olhar para o símbolo da medicina, se você olhar tudo à nossa volta. Muitos nomes que nós falamos no nosso dia a dia também são nomes de deuses e nós não percebemos. Né? Sim. Arco-íris, flora, fauna, cereais, né? Da deusa lar, Ceres, né? E por aí vai. Então, lar, né? Lar também. Então, eu quero que você compreenda que a nossa cultura não poderia ser diferente porque ela não foi desenhada pelo povo hebreu. Nós não somos descendentes de uma cultura a não ser grego-romana. E é por isso que os meses, as festividades do calendário gregoriano, elas estão voltadas à adoração dos deuses romanos e gregos. Inclusive Jano está aqui em cima. Exatamente. Olha lá, Deus da luz que possui dois rostos, um atrás e outro na frente. Então, essas festividades colocadas, entranhadas na sociedade, é porque lá atrás esses impérios dominaram o mundo por certo tempo. Então, nada mais natural e normal, como já disse um padre, né, de sermos frutos de todas essas festividades pagãs.
E né? o nome dos meses deste calendário secular moderno que hoje nós temos, que ele passou por várias, né, modificações com o passar dos séculos, o nome dos meses também está ligado a deuses dos impérios e também aos próprios imperadores, ao culto aos próprios imperadores, como Augusto, que veio a ser agosto, Júlio, que vem a ser o mês de julho, né? Júlio César veio o mês de julho, e outros mais. E por isso que Jano, no caso vem de janeiro, né? Janeiro, no caso, é homenagem ao deus Jano. Então foi colocado essa nomenclatura no primeiro mês do ano do calendário, né, pagão, em homenagem ao deus Jano. E o artigo, se você for fazer um estudo prolongado, existem artigos riquíssimos sobre essas festividades do calendário gregoriano à disposição. Agora, colocar, você escolhe qual família, a disposição de que mesa você vai colocar a sua família. Nós temos amizade com com pessoas de várias denominações, e nós não estamos aqui julgando sermos melhores ou não do que as outras pessoas, ou fazermos o melhor ou não. Mas nós estamos colocando à disposição os fatos. Nós não podemos escolher por você e nem você escolher por nós. É exatamente através dos fatos é que você deve fazer a sua escolha. Não fique só com a nossa pesquisa, não fique só com a nossa observação, faça a sua. Faça a sua pesquisa acadêmica, entra lá no Google Acadêmico, coloca o artigo lá e você vai encontrar inúmeros artigos científicos, históricos, arqueológicos a respeito do Ano Novo, a respeito do Natal, a respeito do calendário gregoriano, calendário juliano, a respeito das festividades do calendário gregoriano. Rogério, algumas pessoas já até sabem disso. Algumas pessoas conhecem a história, conhecem a arqueologia, conhece até mesmo passagens da Bíblia falando sobre o verdadeiro ano, quando que se inicia. Mas quando chega essa época, a coisa fica tão envolvente, porque a maioria em peso comemora, que acaba atraindo as pessoas para si. Mas por que a maioria em peso comemora? É o que nós comentamos. Porque nós fomos educados por uma cultura pagã, grego-romana. Onde propositalmente eles fizeram toda a organização, você vai encontrar isso na história, e indícios dentro da própria escritura, de que eles fariam exatamente isso para desviar a adoração ao Deus que fez o céu e a terra, para os deuses que eles cultuavam. Sim. Isso é completamente natural e a gente entende isso. E a gente também não geramos aversão a essas pessoas porque elas fizeram ou fazem isso, não. Longe de nós isso. Nós não temos nem condições de julgar, porque quem conhece o coração é o Criador. E com a tecnologia avançada, né, a mídia aberta, né, você abre qualquer coisa hoje, né? Em relação a qualquer pesquisa que você for fazer, nessa época, até o próprio nomezinho Google, né? Ele já te indica uma festividade. Exato. Ele tá ali todo fantasiado, né? Natal, Ano Novo. Então, tudo converge para essa situação. Então, se a pessoa não souber diferenciar uma coisa da outra, ela acaba indo na cegueira uma vida. Exato. E não consegue ter forças para se posicionar e falar, não, eu vou seguir aquilo que o Criador designou, aquilo que ele ordenou, e não aquilo que o homem impôs. E a suma de todas as coisas aqui, o desfecho desse vídeo que nós gostaríamos de deixar para você é que a opinião sua e a minha não alteram os fatos. Não. O que você acha, o que eu acho, não altera os fatos. Eu achar, por exemplo, que não teria problema nenhum sentar-se numa mesa em homenagem ao deus Jano, eu achar, isso não muda os fatos. O Criador é muito claro dentro da escritura toda. Ele é ciumento. Isso. E outra. Alguém pode dizer assim, não, mas eu não estou cultuando Deus nenhum. Eu estou sentando com a minha família e eu não estou cultuando Deus nenhum. Mas
tem um porém, dentro do contexto aí bíblico a gente já mencionou. Se você não adora o Criador no tempo designado que ele pediu para que fosse adorado, e você festeja ou comemora dias santos ou feriados que não bate com a Escritura, outro Deus ou um demônio estará sendo cultuado por trás disso. Estará recebendo adoração no lugar do Criador. O que está em jogo aqui, Rogério, é a adoração. Sempre foi. Sempre foi a adoração. Desde o princípio. Desde o princípio. Recorda lá, Abraão. Recorda lá, Abraão. Olha lá, ó. Olha lá. No dia 12 do primeiro mês, né? Havia um converseiro, vamos colocar assim no popular dito, lá no céu a respeito de Abraão. Mastema ficou enciumado. Foi até o Criador e disse assim, não, ele faz tudo isso, mas pede conta, igual fez com Jó. Pede conta do filho dele, eu quero ver. Pede conta do filho dele. E Abraão, na sua fidelidade, adoração. Adoração. Não tinha ninguém diante de Abraão. Abraão fez outras coisas? Fez. Mas nós estamos falando sobre esse assunto aqui. Aqui Abraão foi fiel. E por que ele é o pai da fé? Quando você acha que hoje as pessoas dizem Abraão é o pai da fé, de que fé? Mas eles nem sabem que fé que é. A fé tem início aqui, com o testemunho. Foi registrado. Registrado nas tábuas celestes. Está aqui, ó, em conformidade. Assim está escrito, estabelecido. Rogério, mas isso é um livro apócrifo? Não está nem na Bíblia. Gente. Bom, se você não sabe por que não está na Bíblia... Então pesquise por que não está. Pode pesquisar, né? Se você acha que o achado lá de Qumran não tem importância, não tem valor arqueológico histórico, eu entendo. Mas não pega aqui então não. Não pega aqui então não. Esquece. Você tem sua Bíblia lá. Procura no Novo Testamento inteiro algum discípulo, servo do Criador, fazendo menção ao ano novo, conforme é feito hoje pelo calendário gregoriano. Eu te desafio, você não vai encontrar. Que na época era Juliano ainda, e né? Já celebrava. E já celebrava o ano novo, né? Em dezembro. Você não vai encontrar, tá bom? Eu te garanto que você não vai encontrar. Isso aqui que você leu, Rogério, é lá do povo antigo, é do povo judeu. Não, nem judeu é outra coisa. Se você não sabe... o judeu hoje, com todo respeito a quem segue o judaísmo, o seu tradicionalismo, a linguagem judaica, porque não é hebraica, eu reafirmo isso, porque eu já mostrei em outros vídeos, e de maneira nenhuma é hebraica. Como que um hebreu legítimo, sabendo que já existia adoração à lua, como que um hebreu legítimo vai chamar, como que um hebreu legítimo vai colocar a lua em menção? Nunca. Mas o judeu põe, né? Por que substitui as palavras lua lá, troca? Por quê? Não, porque não é a linguagem, certo? A linguagem judaica, ela é diferente da linguagem hebraica. Mas eu respeito, assim como eu respeito quem é cristão, certo? Então isso aqui não é fé de judeu. Mesmo porque eu e minha esposa, nós não somos judeus. Não. Nós estamos estudando há anos a fé hebraica, a fé hebreia. E nessa jornada toda percebemos que esse hebraico quadrático com sinal maçoreta e nem o outro quadrático anterior ao maçoreta não é a linguagem hebraica, mas sim a linguagem judaica. E por mais que você entenda, eu respeito, se você acha que fique à vontade, eu respeito e vou respeitar sempre a opinião de todos. Mas as nossas vivências aqui mostram que não. Mas já entramos em outro assunto, já fomos até para outro lado, né? E o vídeo acabou ficando longo. E nós deixamos aqui essa meditação para você. Escolha em qual mesa você vai levar a sua família para se assentar. Mesa do Criador ou mesa de demônios? Qual cálice você vai beber? Mesmo que a família seja extremamente espirituosa, mas esteja fazendo a adoração no dia que foi prescrito para um Deus pagão, a mesa não é do Criador. Criador abençoe você e sua casa. Nós vamos ficando por aqui. Estaremos orando por você. Se você não gostou do assunto, pode comentar aí nos comentários. Nós somos
maduros o suficiente para ler, entender, responder seu vídeo com o seu comentário com o vídeo depois. Criador abençoe você e sua casa. Criador vos abençoe. Até o próximo vídeo.